Bueno, continuando con la segunda palestra del día de hoy, tenemos la profesora Julia Petrova. Para presentar a ella, paso la palabra al profesor Rui Almeida. Adelante, profesor Rui. Boa tarde a todos. Tenho o prazer de apresentar a professora Júlia Petrova. Ela fez o doutoramento em 2018 e atualmente é investigadora do INPA e hoje vai-nos apresentar o seminário Admissibilidade, Descontinuidade de Contacto, Complicações da Recuperação Melhorada do Petróleo. Muito prazer. Muito obrigada. É um grande prazer para mim dar uma palestra no seminário de EDP, Matemática Aplicada. Sou Júlia Petrova, um postdoc no INPA. Sou russa e ainda estou aprendendo português. Desculpa pelo meu português. Se algo não estiver claro, por favor, pare e pergunte. Hoje vou apresentar resultados sobre um sistema de leis de conservação que aparece na recuperação melhorada de petróleo. É uma colaboração com o professor Dan Marchesin, com o professor Bradley Pior, e seu cachorro Quadric, que sempre estava nas nossas reuniões. Então, vamos começar. Consideramos um poço de petróleo e queremos extrair o óleo. A melhor maneira de manter a diferença de pressão é colocar algo dentro, por exemplo, água. A recuperação com água não é muito eficiente, porque a água e o óleo têm diferentes viscosidades e o processo de deslocamento é instável. Mas, por isso, o produto químico é adicionado à água para aumentar a viscosidade da água. Quanto o óleo é recuperado pode ser determinado usando diagrama como este, que mostram quais ondas são admissíveis para esse tipo de problema. Mas no problema falta informação para determinar o escoamento. Acontece que um fenômeno aparentemente insignificante, como a absorção do produto químico na rocha, resolve essa indeterminação e permite determinar uma solução única que corresponde à física do processo. Agora vou fazer um pequeno lembrete sobre as equações diferenciais hiperbólicas. Um exemplo é uma equação da onda, que modela o deslocamento transverso de uma corda elástica. Essa equação da segunda ordem corresponde a um sistema de duas equações de primeira ordem para o vetor de estado com dois componentes. A matriz A tem dois autovalores que são reais. O sistema se chama hiperbólico se tem autovalores reais. Então, aqui, nós todos sabemos que as soluções têm dois modos que estão propagando com velocidade iguais aos autovalores. Menos c e mais c. Aqui temos também um diagrama de espaço e tempo, e a cada deslocamento corresponde a uma linha reta, porque cada deslocamento está movendo com uma velocidade constante. Aqui também vemos uma evolução do cisalhamento e velocidade, e um diagrama que vai aparecer muito nessa palestra, um diagrama espaço de estados. Outro exemplo de equação hiperbólica é a equação escalar não linear, como a equação de Burger-Sindvícida. Invícida significa sem termos parabólicos. A não linearidade aqui implica que a velocidade da onda agora depende do estado U. Portanto, ondas podem ou espalhar, formando uma onda de rarefação, ou concentrar, formando uma onda de choque.
Um modelo bem simples desse tipo é um modelo de Buckley-Leverett para escoamento bifásico água com óleo em meios porosos. Podemos ver aqui um exemplo de onda de Harry-Passau. É uma solução suave, cada ponto está movendo com uma velocidade constante, mas os pontos mais altos têm uma velocidade maior. Por isso, a onda está espalhando. A solução está espalhando. Outro exemplo, quando a onda está focalizando e formando uma onda de choque que depois está viajando com uma velocidade constante. Então, a forma mais geral do sistema de leis de conservação é assim, que vemos aqui, e onde G é a função de acumulação, que corresponde a quantidades conservadas, e F é uma função de fluxo, que corresponde a fluxo de quantidades conservadas. E as leis de conservação ocorrem em inúmeras aplicações, como dinâmica de gases, escoamento em meios porosos, elastoplasticidade, etc. Um sistema protótipo de leis de conservação foi a dinâmica de gases, quando o estado contém da densidade, velocidade, energia e conteúdo físico é conservação de massa, momento e energia. Então, essas soluções têm 3 modos de ondas. Ondas de choque e Harry-Passau, que nós vemos nos slides anteriores, e também a descontinuidade de contato, que vai ser um foco de hoje para nós, é uma onda que não espalha nem focaliza. É um análogo de sistema linear que vimos com uma equação de onda. Um exemplo pode ser uma frente fria em um mapa de tempo, que cada ponto dessa onda está movendo com uma velocidade constante e é a mesma para cada ponto. Nós vamos considerar o problema do valor inicial, mas não qualquer problema de valor inicial, nós vamos considerar um problema do Riemann. Ele resolveu o problema de valor inicial com dados tendo um único salto, que significa que para x menor que 0, temos um valor UL, e para x maior que 0, temos outro valor UR. Assim, com os dados e equações, temos invariância de escala. A nossa solução depende de x dividido por t, porque se nós multiplicarmos por alfa x em tempo t, nós vamos ver que a solução é a mesma. E isso nos ajuda muitíssimo. A solução para o problema de Riemann é muito importante, porque aparece no comportamento de longo prazo de qualquer problema de Cauchy. Também me ajuda a investigar a existência de soluções para o problema de Cauchy, como o método de Gliom ou Random Choice Method. Também serve para a solução numérica, como o método de Godunov. Desculpa. Então, para definir as soluções descontínuas, nós vamos definir soluções descontínuas no sentido de distribuições em forma fraca, e nossa equação equivale à seguinte condição de Rankine-Dugoniot. Consideramos uma onda de choque de U menos a U mais, que está movendo com uma velocidade sigma. Então, a seguinte condição de Rankine-Dugoniot está válido. Essa condição significa conservação, que é o que flui para o lado esquerdo, flui do lado direito. Mas com essa condição e com soluções descontínuas, temos problemas. Os problemas, do ponto de vista da matemática e da física, são que se
se todas as soluções de ranking de Gonion são admissíveis, um problema de Riemann tem várias soluções, tem muitas soluções, mas algumas deles não são físicos, não são admissíveis, que violam os princípios físicos. Por exemplo, para a dinâmica dos gases, existem critérios de seleção, como a segunda lei da termodinâmica, que a entropia não pode diminuir, e outros, como que temos efeitos físicos muito pequenos, como condução de calor, que tem uma grande influência. O critério de admissibilidade muito comum é considerar um sistema difusivo de leis de conservação, que tem essa forma aqui, que adicionamos uns termos parabólicos com um coeficiente muito pequeno, parabólicos de segunda ordem. Esse sistema difusivo tem soluções de onda viajante, que significa que as soluções dependem da variável psi, que é igual a x menos sigma t, para a velocidade do choque fixa sigma. O sistema difusivo pode ser reduzida ao sistema de primeira ordem de equações diferenciais ordinárias na variável psi. E nós procuramos uma órbita desse sistema de equações diferenciais ordinárias que conecta dois pontos fixos desse sistema, que é U menos e U mais. Então, os termos difusivos equilibram a focalização não linear. Se a focalização quer os termos não linear querem focalizar nosso choque, mas os termos difusivos querem espalhar. E aqui temos um equilíbrio entre eles, é uma onda viajante. E para quando y tende ao zero, nossa solução de onda viajante aproxima-se da descontinuidade do choque em L1. Mas não sempre os termos difusivos ajudam. Por exemplo, para descontinuidade de contato, eles não ajudam, porque descontinuidades de contato não têm perfis difusivos. Lhes falta focalização não linear para equilibrar a propagação difusiva. Outro problema que temos aqui, que é para descontinuidade de contato, os equilíbrios não são isolados. Os termos na direita do sistema de equações diferenciais ordinárias para onda viajante está zero na curva de contato. Se anula ao longo da curva de contato. E vários critérios de admissibilidade existem para descontinuidades de contato, mas eles precisam ser justificados. Então, agora eu vou mostrar um sistema que eu falei no início, um sistema de polímero, de escoamento em meios porosos, e vou mostrar um critério de admissibilidade ad hoc e como ele pode ser justificado. Então, um modelo de escoamento bifásico, água e óleo com polímero, é a seguinte sistema de equações. Aqui temos S entre 0 e 1, uma saturação de água. E 1 menos S entre 0 e 1 é uma saturação de óleo. A C entre 0 e 1 é uma concentração de polímero em água. Então, a primeira equação é uma conservação de água e a segunda equação é uma conservação de polímero. Estamos buscando soluções do problema de Riemann.
uma função F muito importante, é uma função de fluxo fracionário, que também depende da concentração de polímero. Para esse sistema, é um sistema hiperbólico, e a matriz A tem dois autovalores, que são velocidades características, λS e λC. Vou mostrar um diagrama de fluxo fracionário, que é uma função, também se chama uma função de Buckley-Leverett, quando a concentração de polímero é uma constante. Geralmente, na literatura do petróleo, é uma curva de forma S e é monótona na variável C, quando C está para maiores valores de concentração, a função está diminuindo. Vamos falar agora como construir as soluções de problema de Riemann para um modelo de polímero. O primeiro é muito importante, que existem ondas quando a concentração de polímero é constante. Existem dois tipos de ondas, onda de rarefação e onda de choque. Para a onda de rarefação, a sua velocidade em cada ponto é só uma derivada de função fracionária nesse ponto. E para a onda de choque, a velocidade pode ser calculada pelo condição de Rankine-Hugoniot. Outras ondas que existem são para quando C não é constante. E nós chamamos ondas de concentração, ou C-ondas. É possível ver que essas ondas são descontinuidades de contato. Então, a cada ponto dessa onda, a velocidade é a mesma, é igual a F dividido por S. Nós podemos ver isso no diagrama de saturação e fluxo fracionário, porque essa onda corresponde a uma linha vermelha inclinada aqui, e é possível ver que a velocidade é constante. Então, um ponto muito importante aqui, que nos faz trabalhar muito nesse problema, que temos um ponto de coincidência, quando os autovalores são iguais. Isso significa que nosso sistema não é estritamente hiperbólica, que tem algumas regiões, algumas curvas, onde essa condição não é válida. Então, como construir as soluções de Riemann para esse problema? Nós vamos usar um método da curva de onda. Temos uns estados constantes, que são um estado UL e UR. Nós procuramos, para construir a solução de problema de Riemann, nós procuramos um estado constante UM e grupos de ondas, que nós vamos chamar ondas lentas e ondas rápidas, tal que o L está conectado com o M com grupo de ondas lentas e o M está conectado com o R com um grupo de ondas rápidas. O que significa grupo de ondas lentas, por exemplo? Um grupo de ondas lentas significa uma sequência de ondas de rarefação e ondas de choque, tal que algumas desigualdades para velocidades estão válidas. Aqui abaixo, vemos uns diagramas de posição e tempo que explica o que é lento e o que é o rápido. Existem só 4 variantes
tipo de grupo de ondas, que são lentas, rápidas, ondas de transição e onda supercompressiva. Hoje, não vou falar sobre ondas de transição e onda supercompressiva, só vamos ver ondas lentas e rápidas. Então, o método da curva de onda nos diz que para o L fixo, vamos ver o conjunto de todos os grupos de ondas lentas admissíveis e eles formam uma curva de ondas lentas no espaço de estados. A mesma coisa para o R fixo, vamos procurar o conjunto de grupos de ondas rápidas admissíveis, que forma uma curva de onda rápida no espaço de estados. E o estado intermediário é qualquer interseção dessas duas curvas. Agora vou mostrar como exemplos o que significa essa abordagem. Por exemplo, aqui temos um ponto fixo e a linha azul é uma linha, é uma curva de ondas lentas. Cada ponto nessa curva, por exemplo, aqui, significa que existe uma onda ou combinação de ondas que conecta um ponto fixo com esse ponto. Por exemplo, na linha aqui, temos uma onda de rarefação. Nas duas linhas azuis S e S, nós temos uma onda de choque. Também existe uma onda, uma combinação de ondas, como onda composicional, quando uma onda de rarefação combina com uma onda de choque. E o que eu queria mostrar com esse slide, que temos uma curva que se chama locus de coincidência, que faça a vida um pouco mais difícil. Se temos um ponto do lado esquerdo, as ondas lentas, localmente, são as ondas que mudam a concentração C. E as ondas rápidas são que não mudam a concentração C. Mas, ao outro lado do coincidência, eles cambiam, eles mudam. E agora, a onda rápida é a onda de concentração. A onda lenta é a onda de saturação, que não muda a concentração. Existem alguns algoritmos como podemos calcular, como podemos procurar ondas, curvas de ondas lentas e curvas de ondas rápidas. Então, dados essas curvas de ondas lentas e ondas rápidas, é muito fácil construir uma solução de Riemann. Temos um valor UL e construímos uma curva de ondas lentas para o L. E para o R, construímos uma curva de ondas rápidas. Vemos aqui que existe um ponto de interseção deles. E então, esse é um ponto intermediário e podemos construir nossa solução do problema de Riemann. Que aqui é um choque de UL a UM, um choque lento, um choque azul, que nós vemos aqui, que é um choque que muda a saturação e não muda a concentração. E depois, temos uma onda de rarefação rápida que muda a concentração e saturação. E depois, vai uma onda composicional que tem uma onda de rarefação e depois um choque, que também está aqui, uma onda de rarefação, uma onda de choque.
E isso é uma solução do Riemann para nosso problema. Eu menti um pouquinho aqui, porque eu estou desenhando a curva rápida, a curva de ondas rápidas aqui, mas pode ser que é diferente do que estou desenhando. Por exemplo, pode ser que existem outras opções para curva de ondas rápidas. Existem muitos, na verdade, em realidade. Então, precisamos de um critério de admissibilidade, e James Gleam e Eli Isaacson ofereciam um ad hoc critério de admissibilidade, que essa onda vermelha, essa onda rápida, que é uma onda de contato, sim, é admissível somente se seus estados esquerdo e direito estão no mesmo lado do locus de coincidência. Então, esse critério de admissibilidade não permite esse tipo de onda que está aqui. Não permite esse tipo de onda. E como consequência desse critério de admissibilidade, nós temos que para cada problema de Riemann existe solução única. Mas esse critério não parece muito natural. Então, o que queremos agora é justificar esse critério do ponto de vista de física do processo. Então, o resultado principal, o slide principal, main idea, é que podemos ampliar nosso modelo um pouquinho, sim? E incluir no nosso modelo um termo de absorção, que está aqui. Uma absorção de polímero na rocha, normalmente é um coeficiente bastante pequeno, mas tem uma influência muito grande. Se a absorção depender de forma linear, vamos ter a mesma situação que antes. As ondas de concentração vão ser descontinuidade de contato. Mas se a absorção depender de forma não linear de concentração, as descontinuidades de contato, nós não vamos ter descontinuidades de contato, vamos ter ondas de rarefação e ondas de choque. E isso que queremos. Porque para ondas de choque, nós sabemos que podemos adicionar os termos difusivos, que estão ao lado direito, e ter um critério de admissibilidade para ondas de choque. Então, o resultado principal, a ideia é que o critério de admissibilidade de Isaacson-Gleam é consequência de absorção de polímero na rocha. Então, o teorema tem dois casos. Caso 1, quando CR é maior que CL, nesse caso, vamos ter, para um sistema com uma absorção, vamos ter dois pontos, o L e o R, que estão conectados por uma rarefação. E também vamos considerar que temos dois pontos, o L e o R estrela, que estão conectados por uma onda de contato, que não tem esse termo de absorção. Então, a consequência é que o L e o R sempre estão no mesmo lado do locus de coincidência. Então, para um sistema com uma absorção,
dois pontos podem ser conectados pela onda de rarefacção só quando estão ao mesmo lado da coincidência. E segundo, que quando temos uma adsorção, quando uma adsorção tende ao zero, ou a segunda derivada da adsorção tende ao zero, então a adsorção tende a uma curva linear, a onda de rarefacção tende à onda de contato. Então, se rarefacção sempre, dois estados de rarefacção sempre estavam no mesmo lado do locus de coincidência, então, como limite, o contato também os pontos que estão conectados por uma onda de contato também vão estar conectados, vai sempre estar no mesmo lado de coincidência. E é isso que nos diz o critério de admissibilidade de Isaacson-Glynn. A mesma teorema pode ser para um caso de choque que corresponde quando se R é menor que se L. Não vou repetir esse teorema. Aqui só temos uns termos difusivos, também como um termo de absorção, mas o resultado é o mesmo, sim? Que é a onda de choque agora tende à onda de contato. Então, se dois estados de onda de choque sempre está no mesmo lado do locus de coincidência, como o limite, os pontos de contato também vão ser no mesmo lado do locus de coincidência. E, para terminar, vou dizer que essa história tem uma continuação, que é quando a função de fluxo fracionário não é monótona, nós vamos ver que é uma situação muito interessante, que ademais de ondas lentas e rápidas, nós vamos ver modos de transição também. E uma surpresa que aqui vamos ver um modo de contato transicional, que também pode conectar os pontos de diferentes lados de coincidência. Mas é outra história. Muito obrigada pela atenção. Também queria dizer que eu originalmente sou de São Petersburgo e no ano que vem será um congresso internacional de matemática na minha cidade e a minha faculdade está organizando. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado pela apresentação. Tenho a impressão que foi bastante clara e com aplicações diretas do nosso estudo de equações diferenciais parciais, aplicados neste caso, caso particular do petróleo, de extrações. Se alguém tem alguma questão a pôr. Uma questão, algum esclarecimento? Olá? Sim. Não. Bom, eu Pode tenho pôr a uma questão. pergunta. Pode abrir sua câmera, Sim. Júlio. Olá. Julia, muito obrigado pela apresentação, muito boa. Você podia voltar para o slide em que você mostra a multiplicidade de solução do problema de Riemann, por favor? Aí. Obrigado. Então, pelo que eu entendo, quando eu olho para o seu diagrama de ondas, eu vejo que faz sentido pensar em multiplicidade de solução se a velocidade da família de composicional cresce conforme você sobe nesse diagrama ao longo da curva de coincidência. Isso é correto? Senão você teria unicidade por causa porque as velocidades de onda teriam que satisfazer o princípio da monotonicidade.
Não sei se entendi corretamente a sua pergunta, mas o que queria dizer é que aqui, sim, não temos essas estrelas, temos uma descontinuidade de contato. Sim. Então, sim, temos todos os valores, todas as velocidades aqui, tem a mesma, sim, todas as velocidades são iguais. Sim, então, eu concordo. Então, deixa eu esclarecer a pergunta. Você começa do estado UL, à esquerda da curva amarela, que é a coincidência. Sim. E você chega no estado UM, ou M1, pelo que eu posso ver, através de um choque lento. Sim. Esse choque lento é seguido de uma curva de contato rápida. E a curva de contato rápida é seguida de uma rarefação com um possível choque, com coincidência. Sim. Correto? Então, para que essas múltiplas soluções sejam possíveis, significa que a velocidade da família composicional cresce conforme os contatos vão cruzando a curva amarela mais e mais para cima no seu diagrama. Do contrário, você não poderia seguir com a família, a onda composicional com a rarefação. Sim, sim. Ok. Sim. Está crescendo, sim. Essa é possível, trajetória, sim, agora. Sem critério de admissibilidade de Isaacson-Lin, é admissível essa trajetória, está correta por velocidades. Por isso, precisamos de critério de admissibilidade que nos vai dizer que essa onda não pode ser. Ok, porque então eu vejo um fenômeno bem curioso, porque o teorema de Beth-Wendorf, ele diz que quando você tem uma coincidência de velocidades, você espera ver coincidência dos autovetores no espaço de estados. E você tem uma curva, que é a curva de contato, essa que está mais à direita e cruza a rarefação, sem coincidência dos autovetores no espaço de contato, no espaço de estados, ela curva transversalmente. Em algum momento, o teorema de Beth-Wendorf deixou de valer porque alguma das hipóteses não foi satisfeita. É só isso. Isso me chamou um pouco de atenção. Não sei desse teorema. Se você pode, depois, podemos falar sobre isso. Claro. Mas, ok. Mas, então, nesse caso, a velocidade da família C cresce monotonamente na coincidência. Quando você vai em direção à concentração crescendo, eu digo. Sim. Ok. Obrigado. Mais alguma questão? Bem, se não há mais questões, quero agradecer a excelente apresentação e passo a palavra para o João para falarmos sobre os nossos próximos seminários. Obrigado, Rui, y muy obrigado, profesora Julia Petrova, por la excelente palestra.